Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta. Este que está a começar a edição de sábado do Telenotícias. Vamos então às notícias que marcam a atualidade para este final de semana. Analistas políticos afirmam que a redução do preço do combustível anunciada pelo governo é insignificante e não responde ao problema dos moçambicanos. Os painelistas reafirmam que o combustível é o motor da economia e há necessidade de uma redução mais significativa. Dizer que eu acho que esta redução, de certa forma, como dizem nas nossas ruas, é um insulto. É um insulto por quê? Porque nós hoje em dia estamos num cenário econômico em que nem a nossa moeda de 50 centavos tem utilidade mais. Já não serve para nada a nossa moeda de 50 centavos porque já não usas para nada hoje em dia. Tanto é que está a ser retirada de circulação. E acho que até já concluíram esse projeto de retirada da moeda de 50 centavos de circulação. E tu reduzires o combustível em 43 centavos, não estás a fazer nada, absolutamente nada. Por quê? Sem querer entrar em muitos detalhes, como estava a tentar explicar aqui o colega Camilo, o combustível ele tem, vamos dizer assim, uma espécie de fases que ele passa até chegar ao consumidor final. Uma das fases é essa que o colega Camilo estava aqui a explicar, mas no decorrer destas fases, vamos dizer assim, há taxas que são cobradas em cada uma dessas fases. Se eu vou controlar a qualidade, tem uma taxa. Se eu vou armazenar o combustível, também tem outra taxa. Se eu vou dividir o combustível ou distribuir o combustível, também tem outra taxa. E como consequência, quando chega no consumidor final, tem uma outra taxa também. E taxas essas, estou a falar, não é somente preço do combustível, não é somente o preço que pagamos para controlar a qualidade ou não. Naquele preço que a gente paga, por exemplo, na empresa ou na entidade que vai controlar a qualidade, lá também tem um IVA. Só a título de exemplo, lá também tem um IVA. Depois, quando vai para o armazenista, também tem um IVA. Quando chega no consumidor final, também já tem um IVA. Então, este produto é como se nós vendêssemos a mesma garrafa com água 3, 4 vezes, e nessas 3, 4 vezes que a gente vende, tem taxa de IVA sobre esse produto. Então, são estas coisas que no fim do dia eu digo que não é possível. Nós estamos num cabaré, onde chamamos de país, e temos lá alguém que se diz presidente, mas não está a fazer nada, não está a acontecer nada. É inadmissível que em 30, 60 dias de governação já tenhamos 3 ou 4 sequestros no país. Então, o que é que este presidente está a fazer? O que é que este governo está a fazer? O que é que vai acontecer aqui de concreto? Porque, feliz ou infelizmente, nós sabemos que as coisas não mudam da noite para o dia. Isto é real. Mas daquilo que pode ser mudado, o que é que mudou no país? O que é que acabou no país? O que é que não mudou? Ou o que é que... Quer dizer, nós precisamos de coisas significativas para que a situação econômica, a situação social, sobretudo a situação política também do país, possa voltar à sua normalidade ou demonstrar mudanças e melhorias significativas, porque até então não há nada. E nós vamos ficar aqui, só mesmo para terminar, a discutir questões relacionadas a preço de tomate, a preço de cebola, a preço de batata, mas, quer dizer, temos muita coisa ainda para discutir neste país. Exato. No tocante até mesmo à educação, no tocante até mesmo ao avanço, ao progresso. Mas ainda estamos a discutir o preço de tomate, estamos a discutir o preço de açúcar. Muitas das vezes daquilo que é o ponto de vista de cada um. Se formos a observar, dentro dessa alteração do pressário dos combustíveis, o petróleo caseiro é que sofreu uma redução, digamos assim, considerável. Então, considerando que ainda temos uma boa franja da população que usa o petróleo caseiro para iluminação, para confeccionar alimentos, significa que este grupo vai, de facto, se beneficiar de uma boa redução. Mas, num outro ponto de vista, nós esperávamos que o combustível, que é o motor da economia, que é, de facto, o diesel, sofresse uma boa redução. E este combustível, que de todos eles tem sofrido a questão de teste de qualidade por parte da empresa que o Camilo mencionou. Então, o que nós estamos a ver aqui é que esta empresa de teste de qualidade
ela ganha mais neste processo em relação ao revendedor final, ou seja, as bombas de combustível. Ele ganha por litro 20 meticais. Então, se ganha por litro 20 meticais, então começa a alterar o padrão de preço a partir do porto de Maputo. Então, o produto sai para o consumo, ele já com um preço elevado. Então, este processo tudo faz com que nós tenhamos estes preços de 91 que foi reduzido para 96, se a memória não me atrasou. Então, devia ser revisto isso. Ou o Estado faz por si só a questão de teste de qualidade do diesel, ou começa a rever estes preços que estas empresas todas que servem de parasitas, que todas elas querem sugar do Estado e o Estado prejudicar o seu cidadão, fazer com que elas reduzam de facto os preços para se aplicar um preço minimamente aceitável, ou um preço ajustável àquilo que é a capacidade de cada cidadão. Falamos agora sobre Davi Simango. O Partido Movimento Democrático de Moçambique paralisou hoje a cidade da Beira com marcha em homenagem aos 4 anos da morte do saudoso Davi Simango. A partir da cidade da Beira, capital da província de Sofala, onde que o Partido Movimento Democrático de Moçambique paralisa neste momento a cidade da Beira em marcha em homenagem ao saudoso Davi Simango. Nessas alturas, vou interagir com o membro sênior do Partido Movimento Democrático de Moçambique, que vai nos trazer mais contornos sobre esta data, numa altura que a cidade da Beira, nesta altura, está paralisada, onde que o partido MDM está marchando em homenagem ao saudoso Davi Simango. Muito bem, esta data, o que significa para o Partido Movimento Democrático de Moçambique? 4 anos sem o nosso mestre, 4 anos sem o nosso professor, para além de ser nosso apenas como partido dos moçambicanos, quem mostrou que a gestão sólida de um povo dá alegria ao próprio povo. Quem mostrou que a coisa do povo tem que ser entregue ao povo é ele mesmo. Quem mostrou que é possível um município conseguir suportar as despesas suas em miniaturas, é possível comprar carro, ambulância, fazer estradas. É neste município que é ele que nos ensinou a fazer essas coisas. Por isso estamos a dizer que são 4 anos sem um grande professor, um grande mestre, que podia estar aqui a dar muita coisa ao povo. Aliás, grandes políticas de Moçambique, se tivesse imitado o Davi Simango, como já explicava várias vezes, a dizer, estruturar, criar grande máquina pesada do governo, essas coisas todas, ele já dizia que não funciona numa cidade ter presidente do município, administrador, secretário permanente, não sei o que, tanta coisa só para te sugar dinheiro do povo e não desenvolver. E veja que isso está a continuar. Hoje estamos a pensar no nosso grande ídolo, porque num dia como hoje ele estava a perecer. Razão pela qual nunca vamos esquecer, ele está vivo entre nós, nunca e jamais morrerá. Uma mensagem para deixar para todos os membros simpatizantes do Partido MDM. Aos membros que não se deixem abalar por novas coisas que aparecem, que por vezes enganam, como falharam as últimas eleições. Nós vimos e o povo tentou confiar outra coisa lá noutro sítio, mas viram o resultado, hoje já está a ser o inverso. Estão a dizer que tudo é a mesma coisa, é o mesmo grupo, mas já é tarde, já estão lá, feito de algumas pessoas que vão ajudar o povo, enquanto são do mesmo grupo. Nós queremos dizer, o MDM vai permanecer, vai continuar a singrar, onde o MDM governa, a vida do povo melhora. Confia no Movimento Democrático de Moçambique para honrar e dignificar os ideais do Davi Simango. Mas quando uma parte diz que não deixa se enganar o povo, a que refere, mas muitas vezes estão a aparecer novos líderes, não novos líderes como líder assim, estamos a dizer mesmo a própria governação. Dizia que vamos mudar, vamos cortar o governo, mas hoje estás a ver como está o governo. O governo está a tornar ainda mais pesado. Apenas trocou, tirar os vice-ministros em contrapartida, estão a pôr cheio de secretários de Estado, daquilo, daquela, não sei o que, acaba sendo a mesma coisa, até mais. Então a razão pela qual que eles não vão conseguir resolver. Quem deve resolver o problema desse país tem que ser MDM, porque MDM sabe o que é governar, já mostrou, sabe qual é o ritmo, o que deve se fazer para o povo. Estão a dizer que vão baixar combustível. Viu que baixar combustível? Que vergonha! Aquilo é baixar combustível. Vai ver a percentagem. 0,0001 é o que é isso? Não é abusar ao povo? Queremos baixar aqueles 22 meticais que se cobram, que não se sabe para onde vão. Que marcação de combustível por litro pagar 22 mil cidadãos cada litro? Se eu andar 100 litros pagar 2 mil e tal por causa de 100 litros só porque qualificou? O que é isso? Isso não é roubalheira, então tem que corrigir. Esses não vão fazer nada, já dizíamos. Continuarão a ser os mesmos, ainda pior.
Para isto, para Mabache, o combustível ainda não reduziu. Não reduziu nada, não tem nada. Não mudou nada. Aliás, isso era de esperar. Porque estão habituados. É a mamadeira. Então não é possível eles deixarem a mamadeira de qualquer maneira. Ele, quando prometeu, no dia de tomada de posse, eu estava a escutar. Tinha bom texto. Mas eu dizia que não vai, aqueles outros não estão a gostar e vão lhe cutucar. Dito e feito, voltou a ser a mesma coisa. E não tem. Ele, por mais que quisesse fazer, não tem capacidade, porque está num sistema. Aquele sistema não muda de qualquer maneira. Que sistema, mais ou menos? Sistema de roubalheira? Você quer que eu fale da Frelimo? A Frelimo é a mesma coisa, nunca muda. Ouviu? A Frelimo nunca muda. Muda de pessoa, muda de tática, mas a coisa é a mesma. Obrigado. Este foi o pronunciamento de Mabache. Mabache é um membro sênior do Partido Movimento Democrático de Moçambique, que nessas alturas também encontra-se presente na realização da marcha em homenagem ao saudoso Deves Mbebe Simango. São essas informações que a nossa equipa de reportagem está a trazer a partir da capital provincial de Sofala, cidade da Beira. As imagens são de José Pinho, Mendes Mundai, FTV. No contexto da aproximação da época chuvosa na capital do país, chuvas fortes assolam a cidade de Maputo e alertam para a chegada desta mesma época. A avenida, por exemplo, Acordos de Lusaka, em que ficou totalmente debaixo d'água. As chuvas que caíram nesta sexta-feira na cidade de Maputo deixaram submersa a Avenida Acordos de Lusaka, cuja vala de drenagem, construída para suportar o escoamento das enxurradas, não foi capaz de desempenhar essa função com eficácia. O Sr. Aurélio, morador naquele bairro desde a infância, atribui a culpa às construções, alegando que estas obstruíram a passagem da água. Isso nos anos passados não havia isso aqui, antes dessas construções. Eu me lembro bem, 85, 86, 85. Nós brincávamos ali nas mangueiras. Mesmo que chovia assim, aqui não ficava cheio de água porque não tinha essas construções. Essas construções veio, fecharam a entrada de água para a vala principal lá. O único sítio é ali, mas lá à frente. Então, aqui no meio, a água não vai. É a própria estrada em si não está bom. Outro entrevistado, condutor de uma viatura ligeira, propõe a construção de valas de drenagem adicionais como solução para o problema. Toda a cidade está mesmo alagada. É um problema sério. Tem que haver vala, tem que haver escoamento. A água, está a ver, a água está parada, são bacias em todo canto. Tem que haver vala, não há outra forma. Para além do risco de danos às viaturas, Lúcia, também moradora, afirma: aqui sempre, quando chove, enche de água, não conseguimos passar. Até tem vezes que pessoas caem ali na vala. Enquanto a época chuvosa se intensifica, os residentes da capital apelam para uma intervenção urgente das autoridades para evitar que situações similares se repitam. Ainda no contexto das inundações, moradores que vivem em áreas alagadas clamam por socorro e pedem que o governo resolva o problema que já persiste há anos sem solução. Sempre que chove no bairro de Machacante, na cidade de Maputo, dezenas de famílias enfrentam situações precárias devido às inundações. Água dentro das casas, móveis danificados e vários bens perdidos são algumas das consequências. A situação já se arrasta há anos e muitos moradores dizem que, nessas condições, nem sequer conseguem trabalhar. Eu sou guarda dos Copa aqui apenas, que o meu boss me deixou aqui para eu controlar aquilo que é meu dever do pão, né, de cada dia, né. Mas com essa chuva aqui também não gosto do que essa chuva aqui está bom, poxa. E já está chegando as coisas daqui de serviço. Eu não sei que amanhã, se chegar o boss, como é que eu vou lhe falar, porque as coisas são de qualquer maneira. Um parente de um casal de idosos disse que teve de sair da sua própria casa para ajudá-los, pois toda a casa fica cheia de água e eles já não têm forças para fazer certas tarefas sozinhos. São meus velhos aqui. Não tem neto, não tem nada. Eu também sou um sobrinho deles. Vim a cuidar deles. Essa casa aqui, a água chegava até aqui, vem ajudar a sair de Palancanis. Estou Palancanis A, no cerco da Palancanis A, até chegar até aqui. É ajudar os meus velhos, que são eles. Então ajuda para vocês, está a pedir ajuda, está a pedir drenagem.
tenaz de água. Uma senhora idosa disse que já fez 3 operações, vive sempre doente por conta das águas e teve de sair de casa para dormir na rua. Makamati ngataleka kusungula kunlimpa madaka uya kumfula sungula pronto tsutsuma nibhale ntata etlela makamati ndiyindlo ta mina ndileke indlo ka kusungula la nga kona nina nchumu nova munhu. Uma moradora reclama que o presidente do Conselho Municipal já esteve no local, mas nada mudou. Ela pede ajuda de Venâncio Mondlane e diz que perderam tudo em suas casas, vivem ao relento e, muitas vezes, sem ter o que comer. O presidente do município aí, me votou lá que na tabatata, ele me sala daquela dernagem. Logo a dernagem já ele me sati na mkhayi swa ele me sala nga dernagem. Exaumbiri lexi ni khulumaka xona ni kombela leswaku hini valini loko movha ja ku bohela tata hi kokela mati va le mati va nga hi kokeli porque ni vhoti Venâncio se ni kombela leswaku Venâncio Mondlane loko a swi twa tata swin'wana swi nga ka Maxakeni porque ka Maxakeni ha ha na mimiti a ka Maxakeni hi yo tshama xitaratini 48 horas na hi tshama xitaratini maxi namuntlha loko hi famba ka tihositele va le va nga hi tenderi porque ni vhoti Venâncio hi kombela Venâncio Mondlane loko swi twa ku vitana ka Maxakeni u ta hi vonela nsila leyi nga koho ho kombela Venâncio. Vamos agora para o norte do país falar sobre cultura. Um jovem de mais de 30 anos já vem produzindo alguns trabalhos de bandas desenhadas de ficção e cultura de vários povos, mas até então nunca teve uma obra sequer produzida e lançada e pretende fazê-lo, mas se depara com dificuldades financeiras. Este jovem com enorme talento de representar em papel em bandas desenhadas diz já ter criado várias histórias que acabaram por sumir por não ser algo de muito consumo e só apenas os mais próximos a si tiveram a oportunidade de contemplar algumas das suas histórias em bandas desenhadas. Agora, com estas 2 histórias, quer ver o sonho de as mesmas serem de maior abrangência e assim contribuir para a importância do gosto da leitura em bandas desenhadas e fala da primeira já compilada. O primeiro filme intitula-se O Monstro Fatal, não é? Este filme fala sobre um monstro, não é? Mas era um ser, não é? Um humano que, por sinal, era um arguido. Então ele é perseguido pelos policiais. Então, a um dado momento, ele entra numa casa em ruína. Chegado lá, na casa em ruína, ele entra num armário em que se depara com sanguessugas que acabam picando a ele, e aquelas sanguessugas eram sanguessugas mutantes. Então, quando picam ele, ele transforma-se em um monstro, não é? Então, transformando-se em um monstro, e ele passa a devorar os outros seres humanos. Então, praticamente, passou a ser um predador. Então, o elenco dos policiais procuraram formas de poder eliminá-lo, porque passou a ser, portanto, uma ameaça, não é uma ameaça lá naquela cidade. A segunda obra em banda desenhada descreve o desejo de um cidadão em ter filhos, ao que leva o mesmo a se relacionar com uma macaca ao ponto de gerar um filho, cujo mesmo se baseava mais num instinto selvagem que gerava terror nas comunidades. O segundo historial intitula-se Gong Jilabo, não é? Então, Gong Jilabo praticamente é um outro historial, o segundo e o mais atualizado. Refere-se a uma história de um homem chamado William Jilabo, que vivia numa floresta. Então, ele era um grande caçador, reconhecido naquela região. Por sua vez, ele já teve um total de 7 esposas, nenhuma delas lhe deu um filho, mas ele queria tanto ter um filho. Então, a um dado momento, ele acabou pensando em poder se relacionar com uma macaca. Então, relacionando-se com uma macaca, acabou gerando um outro ser. E esse ser ele considerou como um filho e deu-lhe o nome de Gongi. Não é? Deu o nome de Gongi. Então, passou a ser chamado de Gong Jilabo porque foi gerado por um homem de nome William Jilabo. Então, passou a ser chamado de Gong Jilabo. Sendo Gong Jilabo, e ele
praticamente não era totalmente ser humano, era um híbrido. Ele era um híbrido, era metade macaco, metade humano. Mas a parte que falava mais alto era a parte selvagem, não é? Eu refiro mesmo na parte do macaco, não é? Ele baseava-se mais dos instintos, mas não eram instintos aqueles naturais, eram instintos demoníacos. Então ele passou, não é? Passou, portanto, também a agir de forma inóspita, como um predador também. Fala, no entanto, de como teve essa paixão, não apenas de escrever histórias, mas também de representar em banda desenhada, algo que acredita que, se apreciada por muitos, pode ajudar os adolescentes para comportamentos positivos na sociedade. Eu comecei a desenhar quando tive meus 6, 7 anos. Comecei a fazer a banda desenhada, nesse caso. O meu sonho agora com essa arte, não é de publicar. Primeiro, essas obras que eu tenho agora não são obras publicadas. São obras que muita gente não sabe, ainda estão na gaveta, eu diria assim. Então, o meu sonho é de publicar, tornar oficial essas obras. E também, por que não dizer também que a banda desenhada é um alicerce de histórias. Histórias cinematográficas. Tem também as suas músicas a desfilarem em várias rádios e o seu característico é hip-hop, na qual o seu último trabalho desencoraja a legalização e o consumo de substâncias psicotrópicas com enfoque para a cannabis sativa. É com esta nota de reportagem sobre o jovem talentoso da província da Zambésia, já no centro do país, que nós encerramos esta edição de sábado do Telenotícias, com a promessa de voltar na segunda-feira, à mesma hora, com mais notas de reportagem para si. Quanto a nós, desejamos apenas que tenham um ótimo final de semana. Fique bem.